Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez, o conteúdo que será trabalhado vai ser o conteúdo de sistemas de gerenciamento de arquivos, que seria uma parte fundamental para a organização do HD dentro do sistema operacional em si. No caso do Windows, existem diversas modalidades de sistema gerenciador de arquivos, ou sistema de arquivos também é chamado essa parte, File System. No caso do Windows, existe o FAT32, o NTFS, o FAT16, entre outros tipos de sistema de arquivos. Mas essa aula eu resolvi abordar ter uma dinâmica diferente, porque não vai ser teoria demais, vai ser aprofundado e a gente já vai começar esse conteúdo porque ele tem várias peculiaridades envolvendo parte que é prática, que precisa de decorar detalhes. Então eu resolvi fazer uma proposta para essa aula e seguir um ritmo de somente exercício, que é o mais essencial para que a gente consiga fixar algumas coisas, alguns detalhes. Então vamos começar com a primeira questão. Vocês veem na tela ela aí, e ela diz assim: são opções disponíveis no menu de contexto, botão direito do mouse, o item computador no Windows Explorer do Microsoft Windows 10, Windows 7, versão português, exceto. Perceba que dentro do nosso sistema operacional, no caso o Windows 7, a gente vai conseguir clicar com o botão direito, ou seja, o botão que não é o principal, aquele botão que está mais próximo da região externa do mouse, que é mais distante da parte do computador em si. Se a gente apertar no menu computador, vai abrir uma janela e um hall de opções a serem clicadas. Há algumas opções que são essenciais, que são visíveis e bem fáceis de se pensar, que já vem à mente de primeira, seria a propriedade e mapeamento de rede. Mas compartilhar não existe, porque gerenciar, sim, é um recurso que é apresentado dentro desse menu. Mas compartilhar é o nosso gabarito, porque ele pediu a exceção, e gerenciar, mapear a unidade de rede e propriedades existe no botão. Então, gabarito letra A. Vamos para a segunda questão. Aqui ele vai elencar algumas proposições e vai pedir para a gente julgar qual delas está correta e qual está incorreta. A primeira corresponde, mas todas elas têm o princípio de elencar um tipo de atalho e vai correlacionar com um texto e a funcionalidade dela. Se estiver congruente essa associação, a gente vai marcar como verdadeiro. E se não estiver certo, a gente vai marcar como falso. Ctrl X permite recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência? Sim, Ctrl X ele tem esse propósito. Ele é proporcional a mover, mas é diferente porque mover e recortar, existe diferença nessas duas tarefas. A finalidade da ação de recortar é mover o arquivo, mas recortando você tem um tempo maior de movimentar o arquivo. Essa diferença fundamental. Ctrl A permite selecionar todo o conteúdo da pasta que estiver selecionada. Sim, corretíssimo. E Ctrl N permite mapear uma nova unidade de rede. Essa está equivocada. Dessa forma, o gabarito, de novo, é a alternativa A de agora eu passo. Agora a próxima questão. São exemplos de atalhos padrão disponíveis na seção favoritos, o do Windows Explorer, do Microsoft Windows 7, versão português, exceto. Então ele vai pedir a exceção novamente. É bom que na hora da avaliação aconteça que você proceda uma marcação, dê um destaque nessas palavras.
por mais que a banca coloque em negrito, é bom fazer reiterar essa marcação, porque vai mudar o gabarito totalmente se você comer essa palavra. Então vamos lá. A única exceção dentro da aba favoritos é a opção downloads, porque a área de trabalho existe nos favoritos, documentos também, locais também. Downloads é a nossa exceção. Próxima. A próxima, ela vai te dar uma imagem, e essa imagem e um arquivo dentro que vai trabalhar com o contexto de uma aplicação prática do sistema que gerencia os arquivos, do explorador de arquivos, no caso, o explorador de arquivos do Windows 7. No caso, vamos ver se é do Windows XP. Mas é proporcional ao 7, então é válido sim. Somente existem alguns detalhes, porém a base fundamental, os princípios, eles permanecem. Dessa forma, ele vai dizer no item a exceção de novo, mas agora qual vai ser o rol de opções que vai ser exposto ao usuário, que vai ser visível, estar habilitado para o usuário clicar, uma vez que aconteça o clique com o botão direito do mouse no arquivo. A única opção aqui que está errada é a questão de mover, porque não existe a opção mover, e sim a opção recortar. Mover é diferente de recortar. Como eu disse, o tempo que eu utilizo é diferente, porque enquanto um vai ser mandado para a área de transferência, o outro vai ser o simples arraste que vai ser possível. E aí vai limitar a nossa navegação, o nosso transporte dentro do explorador de arquivos. A dinâmica entre as pastas vai ficar prejudicada. Então o gabarito letra D. Agora aqui novamente sobre o explorador de arquivos, mas agora vai ser sobre a biblioteca. Dentro da biblioteca, quais são os recursos, quais são os tipos de diretórios dentro do Windows que podem ser povoados com arquivos e pastas. E por padrão, eles ficam na biblioteca. É claro que dentro dessas opções, o vídeos dá para colocar pastas sim, arquivos também, imagens também, e o ícone está bem correspondente, mas a parte do download é o que destoa. É assim como na parte de favoritos, a parte de downloads dentro de favoritos não existe. A parte por padrão na biblioteca, download não existe, porque você não fez nenhum download ainda. Então como é que você vai ter download, sendo que você não começou a incluir itens nessa pasta? Agora vamos para a próxima. Essa vai repetir porque, na verdade, ela vai alterar as opções, mas vai seguir a mesma lógica. Quando você aperta com o botão direito do mouse dentro de um arquivo, a opção que não aparece nesse hall de opções que foi proveniente, que decorreu do seu clique, é a opção compactar. Criar atalho sim é possível. Excluir é possível, obviamente. Propriedades também. Então, gabarito letra A. Agora, a próxima questão vai fazer a conexão entre atalho, conceito. Porém, agora, dessa vez, ele vai fazer uma inversão entre os itens 2 e 3. Então, os dois itens vão estar errados, 2 e 3, porque Ctrl Z é para refazer, para fazer voltar ao último estado. Por exemplo, você desfaz uma ação que você fez. Por exemplo, você fez um erro, você errou. E assim que aconteceu, você tomou consciência desse erro, você consegue voltar atrás, apertando o atalho Ctrl mais a tecla Z. O Ctrl Y é o contrário, ele que vai fazer utilizado para repetir uma ação anterior. O Ctrl A seleciona tudo, então é o item que está correto. Então, gabarito A. Aqui vai mostrar a parte de
de como procede a identificação das imagens que estão inseridas dentro do contexto do explorador de arquivos do Windows 7. Windows 7 versão português. Aqui, a primeira opção, que é a alternativa A, vai corresponder aos ícones pequenos, enquanto que a segunda alternativa seria a exposição em detalhes, é o modo de exibição de detalhes. E o painel de visualização é o nosso gabarito, que é a alternativa C. É assim que você visualiza um preview de como seria o documento. Imagina, você tem uma imagem, e aí, habilitando essa opção, aí é possível verificar uma prévia do arquivo. É claro que em dimensões menores, mas é possível verificar. E alguns detalhes também são inseridos dentro desse tipo de disposição dos dados. Aqui, a próxima, então o gabarito dessa questão é a letra C. Agora sobre essa próxima questão, que são os modelos de exibição do Windows Explorer, ele vai querer a exceção novamente. E conteúdo, é possível sim por conteúdo, dispor os arquivos por conteúdo. Ícones agrupados, não existe essa. Existem ícones pequenos, ícones médios e ícones grandes, mas agrupados não há essa opção. Lado a lado é possível também. Lista também é possível. Então gabarito letra B. Agora a próxima. Dessa vez, ainda inserido nessa parte de Windows 7, você consegue perceber dentro dessa coletânea de questões que eles focam bastante no Windows 7, no explorador de arquivos do Windows 7. O do Linux fica escanteado. Então vamos lá responder essa questão. O modo de exibição definido na figura é ícones pequenos. Vamos ver no item. Ícones pequenos nada. É um tipo de exibição que é em lista. Os ícones pequenos seriam vários conteúdos, somente a parte do bloquinho de texto, o ícone um ícone menor e contendo mais itens por linha. O painel de visualização está sendo exibido na figura. Não está sendo exibido, porque ele não habilitou essa parte aqui, que seria o ícone para exibir esse painel de exibição. Agora, o conteúdo do diretório apresentado na figura está ordenado de forma ascendente pela coluna nome. Sim. Então, as duas alternativas erradas são a 1 e a 2, sendo que a 3 é a alternativa correta. Então, gabarito letra A. Agora a terceira parte da lista seria a questão 11. De novo, o mesmo princípio abordado nas últimas questões. São opções do menu, uma vez que é clicado com o botão direito do mouse, o que não é gerado é a opção de mover. Nem vamos perder tempo com essa alternativa, porque ela já foi exemplificada em algumas questões atrás. Ela é repetida, é cópia literal, sem nenhum detalhe diferente. As opções permanecem a mesma formatação e o mesmo conteúdo delas também. Agora a próxima. O modo de exibição da pasta apresentada pela figura olha, ele até deu um destaque. Aconteceu um círculo preenchido com um círculo preto, que deu destaque à parte que vai evidenciar o tipo de disposição dos itens, o tipo de conexão e articulação dos itens, dos arquivos, pastas, programas, entre outros, atalhos. E aqui está explícito que é muito parecido com a parte de lista, mas não é lista, é errado esse tipo de formatação, esse tipo de relação. O ícone da lista, embora posicione os itens alinhados em forma de linha,
ele não é representado por esse ícone. Lado a lado também não. Detalhes também não. Conteúdo sim. É o conteúdo que é evidenciado nessa imagem. Agora a próxima, a questão 13. A tecla de atalho usada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta é Ctrl A. Essa nem vamos perder tempo porque ela é uma relação, uma breve relação entre atalhos. Então já temos 3 atalhos fundamentais, 4 atalhos na verdade, que já foi exposto nessa aula. Seria o Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl X para recortar, Ctrl Y para repetir a última tarefa e Ctrl Z para desfazer. Agora vamos para a próxima questão. Aqui ele vai trazer uma correlação, sendo que ícones pequenos vai ser a última relação, porque é a logotipo que vai correlacionar e trazer a ideia de ícones pequenos. Lado a lado vai ser a parte de esse segundo ícone aqui, que seriam 2 ícones com uma parte, o símbolo do tipo da biblioteca do lugar onde se acumula imagem, e ainda embaixo o ícone de uma imagem PNG que não ganhou, que não tem como fazer a previsão, e com 2 linhas assim. Agora sim, a questão dos detalhes vai ser evidenciada pelo ícone que parece, que lembra muito uma lista, mas não é uma lista. E por fim, a parte da lista em si vai ser evidenciada pelo primeiro ícone que está na coluna da direita, que seriam duas partes agrupadas. Ou seja, você pode trocar a parte do... É muito comum trocar o ícone da lista para o ícone dos detalhes. E os detalhes vão ser aquelas linhas. Não existe dupla disposição de elementos. É a parte que existe a linha maior, a que tem os detalhes. Agora a próxima questão, que também envolve o mesmo contexto, é repetida, então vamos pular. Agora, encaminhando para a questão de número 16, vamos fazer ela novamente, uma questão repetida. Agora sobre a propriedade dentro do menu da guia segurança da janela propriedades. Ou seja, você tem dentro de um arquivo ou pasta, é possível entrar em propriedades, e lá você tem as opções, várias guias. E na guia segurança da janela propriedades vai ter um monte de opções, mas a exceção a esse hall de opções seria um monte de caixa de diálogo e vários tipos de elementos para clicáveis. O único que não existe é o controle total. Excluir existe, gravar sim, modificar também. Agora, próxima. Ctrl A faz o quê? Faz com que todo o conteúdo da pasta seja selecionado. Então, alternativa D. Agora, a próxima. Ctrl H abre o histórico de navegação? Não. Ctrl F apresenta a pesquisa? Sim. E Ctrl T seleciona todo o conteúdo? Não. Então, na verdade, existe a exclusão somente da terceira alternativa. Ctrl H abre o histórico de navegação? Sim. Porque navegação não é só na internet. Navegação pode ser dentro do explorador de arquivos também. Da mesma forma, o gabarito letra A. Agora, de novo, a questão das ferramentas. O que não é possível dentro do menu ferramentas que está disponível no Windows Explorer, o que não se inclui é escolher detalhes. Sincronizar é possível, e aqui tem um macete para resolução de questões, que seria 2 elementos que se completam. Por exemplo, mapear a unidade de rede e desconectar a unidade de rede estão trabalhando em conjunto. Ou seja, se tem uma,
é bem provável que tenha outra também. Então você já elimina duas alternativas, porque ambas é lógico e é racional. Pensando um pouco, é possível que as duas existam no mesmo tipo de menu. Então escolher detalhes que não é possível. Agora a questão 21, na verdade. Para selecionar, para recortar o conteúdo de uma pasta é Ctrl X. Essa a gente já fez uma revisão anterior. São opções do menu contexto, clicando, selecionando o arquivo no menu de contexto padrão acionado pelo botão direito do mouse. O que não é achado é a parte de conectar, compactar, na verdade. Porque compactar, para ter uma ideia, ele pode ter ele tem um tipo de, ele é um programa que é relacionado à preferência do usuário. O Windows por si só, ele possui um compactador de arquivos, mas é necessário instalar ele depois, no futuro. Portanto, a opção não é por padrão que você tem essa opção de compactar. A propriedades você tem e excluir também. Criar atalho é também outra opção dentro dessa parte. Agora a próxima. Selecionar todos os arquivos, Ctrl A. Novamente, para reiterar a questão. Agora Ctrl X recorta o conteúdo selecionado, sim. Ctrl A seleciona todo o conteúdo de uma pasta, sim. E Ctrl C não cola o conteúdo. Ctrl C copia o conteúdo. Ctrl V que cola. Então a única alternativa falsa é A3, que vai gerar para a gente o resultado da questão A como correta. Agora, o próximo item seria Ctrl X recorta o conteúdo, sim. Ctrl A seleciona, é o mesmo esquema. Então fechamos essa primeira lista de 25 questões. Lembrando que existiam muitas repetições, mas deu para entender bastante sobre atalhos, sobre algumas opções do menu ferramentas, do menu da guia, também segurança dentro da janela propriedades, que é habilitada lá quando você clica, da parte propriedades, da parte quando você interage com um arquivo apertando o botão direito. Deu para ter uma ideia de quais opções surgem na tela, mas agora temos que aprofundar em questões envolvendo outras questões que eu separei aqui, que envolvem a questão da movimentação de arquivos dentro do Windows Explorer. Para movimentar um arquivo, é claro que você primeiro precisa de saber se o seu objetivo, a pasta destino a qual você está encaminhando o arquivo, é diferente do seu disco que está armazenado e você está trabalhando. Se forem discos diferentes, acontece processos distintos do que acontece se for no mesmo disco. Em discos diferentes, acontece a cópia do arquivo quando você arrasta. E quando você arrasta apertando Ctrl, acontece a cópia novamente. E quando arrasta apertando Shift, acontece a movimentação do arquivo. O arquivo move, ou seja, ele sai do lugar de origem e vai para a parte do arquivo destino, a pasta destino. No caso, em outro disco. Mas isso é bem lógico, porque uma vez que mover o arquivo é uma questão mais insegura do que copiar. Porque copiar, você não perde na origem. Então, não há de se preocupar com perda de arquivo, porque se existe falha de passagem do arquivo. Então, para uma questão mais arriscada, é claro que acrescentar a tecla Shift é ideal, porque vai diminuir o risco das pessoas clicarem acidentalmente e fazerem movimentações que são indesejadas. E agora no mesmo disco acontece um contexto, acontece processos diferentes, principalmente referente à movimentação. A movimentação ela acontece com o mero arraste.
você pressiona o botão esquerdo do mouse e arrasta o mouse para a pasta destino. Se essa pasta destino estiver no mesmo disco, o arquivo será movido. Ou seja, ele vai sair da pasta de origem e vai se manifestar apenas na pasta de destino. Então, dessa forma, é possível verificar que existe uma confiança maior, porque afinal é o mesmo disco, você não vai perder o disco, porque se o disco ele está íntegro, então o risco vai ser menor. Agora, para copiar, basta que você pressione a tecla Ctrl ou aperte a tecla Shift também, funciona. Agora, nos dois casos, apertando a tecla Alt e arrastando o conteúdo, vai criar o atalho do arquivo. Isso é geral e se aplica aos dois tipos de configuração que eu vou ter. Se existiu a introdução, o entrosamento, a comunicação e a passagem de arquivos entre o mesmo disco ou entre discos diferentes. Então a questão A vai falar que vai ser em unidades de disco diferentes, foi arrastado um arquivo. E esse arquivo, a pasta antiga fica guardada no local de origem. E sim, uma cópia desse arquivo, mas na verdade não é exatamente uma cópia, porque em discos diferentes ele não vai mover o arquivo, e sim copiar. Um arquivo é criado no novo local e o arquivo na pasta antiga, que é a pasta origem, permanece. Então, correto o gabarito da primeira. Quando se arrasta o arquivo, acontece esse processo. Agora a segunda. As pastas podem conter subpastas. É possível criar quantas pastas forem necessárias. Sim, isso está verdadeiro. Quando se exclui um arquivo do pendrive ou disquete, por padrão, ele é armazenado temporariamente na lixeira. Isso é equivocado, porque o arquivo do pendrive, ele é uma memória que tem a possibilidade de ser editada e é uma memória flash, ou seja, é uma memória que tem muita capacidade de armazenamento e ela tem uma mobilidade razoável. Ela é o avanço da memória ROM, ou seja, a memória ROM, depois ela passou para PROM, depois para EPROM, depois EEPROM, até chegar na memória flash, que seria a memória de leitura e de escrita, que é o caso da memória flash, das memórias flash. O pendrive se caracteriza dentro desse contexto, dentro desse arcabouço de tecnologias. Então essa é a historicidade para até chegar no pendrive. Mas excluindo, não vai para a lixeira, e sim é excluído totalmente. É o mesmo de apertar o Shift, a tecla Shift, e apertar Delete, porque são discos, é um disco diferente. Então não vou ter o mesmo cuidado. O sistema operacional não vai ter o mesmo cuidado com o arquivo. Agora a questão 4. Para que um arquivo seja excluído do disco rígido, seja armazenado na lixeira temporariamente, esse arquivo deve ser excluído utilizando a tecla Shift mais Delete. Para que ele seja armazenado na lixeira, porque a lixeira é uma pasta. Então, dessa forma, para que esse processo, depois de excluído o arquivo, ele não venha a se manifestar, a continuar preenchendo espaço do meu HD, eu preciso de excluir ele definitivamente a partir do atalho Shift mais Del. Então ele falou que fica na lixeira apertando Shift mais Del, o que é errado. Então as únicas alternativas que são verdadeiras seria a 1 e a 3, gabarito letra B. Então, agora a próxima. Aqui representa um pouco sobre a segurança dentro dos arquivos. O que eu consigo fazer para proteger os meus documentos dentro do Windows Explorer.
marcar como final, tornando o documento somente leitura, é possível. Colocando somente para ser somente leitura, o arquivo ele dificulta a questão da exclusão e da alteração dele. Ele fica mais protegido. Então, sim, é possível fazer isso. Criptografar com senha também é possível. A criptografia, como vimos no vídeo anterior, que eu vou deixar no card, na verdade, podemos dizer que a criptografia ela é uma maneira de esconder a informações relevantes. Arquivos são informações relevantes. Então, a criptografia pode ser útil sim, que seria dificultar para invasores, mantendo o pilar da internet, o pilar da segurança da informação, confidencialidade e também acessibilidade, ou seja, o outro pilar que também consegue ser preservado seria a autenticidade. Mas como não fazer movimentação, então somente a confidencialidade que é assegurada, a privacidade também. E a senha também é possível colocar a senha lá no arquivo. Restringir a edição, controlando os tipos de alteração que podem ser feitos no documento, sim, é possível. Adicionar uma assinatura digital, adicionando uma assinatura digital visível ou invisível também está correto. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas em gabarito letra A. A assinatura digital é um mecanismo que você utiliza. Uma pessoa consegue fazer uma assinatura digital ela é reconhecida legalmente, esse tipo de assinatura, que basicamente zela pela sua autenticidade. Você assina e diz e confirma que aquele documento foi passado pelas suas mãos. Você é o autor daquele documento. A confidencialidade também é assegurada com esse tipo de mecanismo de segurança. Então, gabarito letra A. Agora, a próxima questão sobre o explorador de arquivos. No este computador existe uma divisão e ainda tem outro documento, existe ainda uma unidade de DVD-ROM, DVD Read and Write, ou seja, 3 partições, 3 partes de armazenamento que estão nesse disco. Mas eu quero fazer um tipo de criptografia com esses arquivos. Como vimos no vídeo anterior sobre criptografia, existem alguns programas que tem o objetivo de criptografar os dados, entre eles o BitLocker. Então, quando aparece que existe a opção de habilitar, ligar a criptografia, ligar o BitLocker, quer dizer que não foi criptografado ainda. Então, a C é a alternativa correta. A unidade C não está criptografada e poderá ser criptografada através do BitLocker. Sim. É só verificar a palavra BitLocker. Locker tem a ver com trancar, ou seja, deixar aquele conteúdo fechado. E bit seria o tipo o binário, o que é muito comum na internet. São as questões, as unidades que, quando em conjunto, formam um byte que dá uma informação, determinado dado. Agora, a próxima questão. Qual é a alternativa para que o usuário somente para mim conseguir fazer o que o enunciado pede, que seria permitir que o administrador, que somente 2 pessoas utilizem esse arquivo, eu vou ter que mexer na segurança dele. Então, acessar as propriedades de segurança da pasta e negar por permissões de modificar e gravar para os grupos de usuários que se quer. Então, é o gabarito letra C. EFS seria um tipo de criptografia, mas eu não tô eu não tenho o objetivo de esconder os meus dados indiferente das pessoas.
eu quero que ele seja exposto a determinados grupos, mas em outros eu não quero que ocorra essa exposição. Então, é uma propriedade de segurança que está bem evidenciado na característica e no item C. Agora, para que ocorra um técnico, ele está querendo que o seu arquivo seja verificado e seja o seu arquivo tenha a opção de somente leitura, esteja disponível somente para leitura. Para que ele faça isso, ele tem que abrir a parte de propriedades dele, do arquivo. Porque apertando com o direito, como já vimos nos exercícios anteriores, assim que clicamos com o botão direito, o que aparece para a gente é somente propriedades, aparece a opção de excluir, aparece também a opção de criar atalho e aparece a opção de copiar. Então não aparece a opção de compactar, nem mover, e muito menos de criptografia e segurança. Então e nem ferramentas, nem permissões, nem configurações. Portanto, o item é propriedades mesmo. Aqui, ele não quer, olha o objetivo dele. Ele não quer que o arquivo seja alterado nem excluído acidentalmente. Para dar essa maior proteção, eu preciso de clicar em algum dos itens que aparece a partir do clique na opção propriedades do arquivo. Então, eu preciso de clicar em somente leitura. Lembra daquela vez que a gente acabou de fazer uma questão envolvendo somente leitura, a parte de somente leitura? Que é uma opção que é gerada a partir do clique da parte de propriedades e de segurança. A somente leitura restringe o espectro, a quantidade de usuários que tem a possibilidade de alterar. Lembra que a última questão ela ficou restrita somente ao usuário e ao administrador. Somente leitura, então, o gabarito nosso, alternativa B. Agora, o usuário do sistema operacional selecionou a unidade do C do disco. Na janela que surge é possível a opção de comprimir. Ele tem um disco, ou seja, no computador desse usuário, ele possui, dentro do Windows Explorer, você consegue gerenciar também as suas memórias secundárias, que seria aquela memória que tem um armazenamento grande, mas ela tem um tipo de acesso, ela não é tão, a velocidade de acesso dela não é tão rápida quanto uma memória, um registrador, por exemplo, ou quanto uma memória flash, ou a memória RAM, ou a memória ROM, por exemplo, ou a memória cache. São memórias que são memórias primárias, dessas que eu acabei de listar, enquanto a memória do HD é uma memória secundária, que não é tão rápida, mas ela tem que ser optimizada. Para isso, a propriedade que vai ser viável a partir... O que eu consigo controlar a partir do Windows Explorer, dessa parte do hardware, seria comprimir o drive para economizar espaço de armazenamento. Economizar energia consumida é outro tipo de configuração. Desse jeito, não temos essa opção dentro do clique em propriedades, dentro do Windows Explorer. Investigar a presença de disco é função do antivírus. Duplicar sua capacidade por meio de entrelaçamento de dados para facilitar o alcance de dados. É muito comum acontecer a desfragmentar o disco. Porque o disco ele pode gravar, por exemplo, eu posso gravar dentro de um disco em uma região e depois eu posso gravar um outro arquivo que é complemento desse em outra região do disco. E esse intervalo físico mesmo, essa variação da distância,
pode demorar para processar o meu arquivo, porque eu vou precisar de percorrer essa distância para alcançar o meu arquivo na integralidade dele. Desfragmentar é reduzir essa distância. E existem vários aplicativos para desfragmentar, que seria o Smart Defrag, entre outros. Então é o gabarito letra A nessa questão. Agora a última questão, ela tem a ver com os sistemas de arquivo. Os sistemas de arquivo, como eu disse lá no início da aula do Windows, é precisamente na atualidade o mais acessível e o que tem maior custo-benefício, o que vem sendo aplicado nos sistemas operacionais recentes, atuais, no caso Windows 10 e Windows 10. Windows 11 não tenho a informação exata, mas creio que ele também sirva para o Windows 11. É o NTFS, que é um tipo de sistema de explorador de arquivos da nova geração, um sistema de arquivos da nova geração. Mas o FAT32 também tem suas características positivas e ele antecede o NTFS. Agora, o que diz nessa questão é que o processo de formatação, ele diz aqui na alternativa A que o processo de formatação ele exige que seja trocado o sistema de arquivos. E é errado isso. Não é uma obrigação, uma necessidade. Eu posso trocar. Eu posso formatar o meu pendrive, por exemplo, que é uma unidade de armazenamento, de NTFS para FAT32 ou de FAT32 para NTFS. Eu vou perder meus arquivos, mas eu vou mudar o meu sistema de arquivos. Mas eu não preciso necessariamente fazer isso, porque formatar de FAT32 para FAT32 acontece muito nos pendrives, então a alternativa A está incorreta. Aqui vai dizer que a B vai dizer que o Windows 7 ele possui o HPFS, que é um sistema de arquivos, o FAT32, e que não é possível converter. É claro que é possível fazer o intercâmbio entre os sistemas de arquivos para você verificar o que tem o mais adequado para você. É claro que eles vão existir um limite de armazenamento de arquivo, vai ser diferente entre eles. O tipo também de qual é a quantidade de terabytes que cada um vai ter, que cada um vai trabalhar, sendo em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, do sistema de arquivo FAT16 até o NTFS, que é o que tem maior quantidade de terabytes e maior potencial de armazenar arquivos, sendo que ele também tem segurança. É o que vai ser crucial para você resolver esse exercício, é lembrar que o FAT32 ele não possui tanta segurança quanto o NTFS, então eu consigo enxergar os arquivos do disco como um todo, eu vou ter acesso a todos os arquivos, então o gabarito seria a letra E. O FAT32 não possui os mesmos recursos de segurança que o NTFS. Por isso, se o computador possui um disco rígido ou partição FAT32 no Windows 7, um usuário com esse acesso a esse computador poderá ler qualquer arquivo. Sim, essa é a falha de segurança. Lembrando que, fazendo um contraponto entre o Windows e Linux, os sistemas de arquivos trabalhados no Linux também vão incluir tanto os nativos do Windows, ele consegue trabalhar com os nativos do Windows, no caso FAT16, FAT32, NTFS, como também o XT, o XT1, XT2, XT3 e XT4. Além disso, ele também consegue trabalhar com RazerFS, entre outros tipos de sistema de arquivos. Mas um destaque eu destaco o XT3. O XT3 ele foi um revolucionário porque ele supera o XT2 tanto em quantidade de armazenamento
em potencial de armazenar e também na segurança. Também ele consegue gravar com antecedência detalhes dos arquivos para que você consiga acessá-los de maneira mais rápida. Ele é tipo um mini cache, só que de maneira bem grosseira. E então foi isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Projeto Gabaritar. O campo dos comentários está disponível para você efetuar o seu comentário. E deixa o like, fiquem com Deus.